Fagundes, minha orientadora é a professora mestranda Bárbara Maximiano Rezende, e eu vou estar abordando sobre doença de Alzheimer, diabetes mellitus tipo 3. O tema é a relação entre a resistência insulínica e o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Problema: existe associação entre o diabetes mellitus e o desenvolvimento de Alzheimer? E a justificativa: doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa mais frequente associada à idade. Ela vai ocorrer manifestações cognitivas e neuropsiquiátricas, que são o esquecimento, a falta da pessoa não saber que isso aqui é um controle, tudo que vai acometer durante o processo das fases do Alzheimer. Afeta aproximadamente 10% dos indivíduos superior a com idade superior a 65 anos e 40% a 80 anos. Meados de 2050 mostra que 25% da população será idosa. O Brasil não está sendo aquele país que está produzindo filhos, ele está só, como é que eu posso dizer, envelhecendo, ele não está tendo aquele crescimento. Então, como vai ter só a partir da terceira idade, vai ter uma ocorrência muito grande de doença de Alzheimer. A insulina facilita a atenção, memória, informação e cognição. Então, se a insulina facilita na memória, o que a gente pode pensar? A insulina ajuda na memória. Se faltar insulina no cérebro, vai acontecer o quê? Uma parte pode raciocinar que tem a ver com a doença de Alzheimer. A resistência insulínica, que seria a diabetes mellitus tipo 3, é a pergunta do trabalho, que contribui na patogenia da doença de Alzheimer. Então, uma contribui na outra. E que acontecem as modificações terapêuticas. Então, tem que ser feita uma revisão bibliográfica que vai explorar a fisiopatologia da doença com os novos mecanismos. Vai ser usada uma equipe multidisciplinar para estar sendo envolvida para o cuidado desse paciente portador dessa patologia. O objetivo geral: apontar a relação entre diabetes mellitus e o desenvolvimento da doença de Alzheimer, através da literatura sobre o tema. E os objetivos específicos são descrever a fisiopatologia da doença de Alzheimer, destacar as principais descobertas sobre o mecanismo que explica o desenvolvimento da doença de Alzheimer, compreender se existe relação entre a doença de Alzheimer e a diabetes mellitus e apontar o papel da equipe de saúde, da equipe de enfermagem sobre esse tipo de patologia. Referencial teórico: aumento do envelhecimento é igual à doença de Alzheimer, que é cada vez mais comum. Então, a população envelhecendo vai ter um aumento da doença de Alzheimer, tanto quanto as doenças também. Doença de Alzheimer em pessoas acima de 60 anos é igual à perda progressiva de memória recente. Então, vou estar explicando as fases daqui a pouco, mas a primeira fase do Alzheimer é a perda de memória recente, onde ele só vai lembrar, vamos supor, está com 80 anos, ele vai lembrar de 40 anos para trás, ele não vai lembrar quando ele tiver daí para frente. A neuropatologia da doença de Alzheimer, que é as fases críticas que levam à morte neural, e indivíduos diabéticos apresentam uma maior incidência de doença de Alzheimer. Diabetes tipo 2 tem uma maior incidência quando chega na fase de 65 anos, 70, tem uma fase muito grande com Alzheimer. E essas são as fases. A primeira fase é a primária, onde o paciente ele sabe que está começando a ficar doente, ele está esquecendo, então ele percebe o que está acontecendo, ele só não consegue passar o que geralmente está acontecendo com ele, ou por vergonha de contar, eu estou com Alzheimer, porque muita gente vai pensar, eu estou caducando, eu estou ficando velho, então ninguém vai dar atenção ao que está acontecendo comigo, porque hoje em dia essa doença está sendo muito divulgada, então ele sabe o que está acontecendo. A segunda fase é quando ele já não consegue mais cuidar das funções básicas, tem problemas na marcha, dificuldade de enxergar, falas desconexas, bipolaridade, ao mesmo tempo que ele está bem, ele fica mal de uma hora para outra. E a terceira fase seria a parte que ele geralmente cai na cama, fica acamado mesmo, porque afetou tanto a parte neural dele que ele não consegue mais ter aquela parte neural para mandar a condução elétrica para ele poder fazer o movimento de levantar o pé, de andar, de falar. Então, assim, ele perde todas as capacidades do corpo. Nem todos ficam acamados, a maioria acomete essa parte. Pode passar. Diabetes é igual ao Alzheimer tipo 3? É uma pergunta que tem que ser respondida durante o trabalho. Portadores da doença apresentam uma atrofia difusa no córtex cerebral. Então, o que vai acontecer? Vai atrofiar, vai diminuir. Podem-se observar placas nêutricas contendo beta-amiloide. O beta-amiloide vai acumular juntamente com o ferro e vai acontecer uma agregação que conduz à fragmentação peptídica. O que é isso? Vai haver a liberação de radicais livres, onde vai acontecer uma oxidação que vai, no lugar de entrar insulina no cérebro, vai entrar só o beta-amiloide, que vai encapsular o neurônio, onde não vai conseguir fazer a condução elétrica do neurônio, não vai ter energia do neurônio para passar, para ele levantar um braço, para ele enxergar onde que
cada neurônio do cérebro. Então, assim, não vai ter a condução elétrica, vai faltar energia, o neurônio não consegue fazer a condução. Não vai acontecer a sinapse. Fragmentação. O impacto dos peptídeos beta-aminológicos no metabolismo glicídico. Vai acontecer a queda do metabolismo e a insulina, ela que regula a concentração. Se não tem insulina, vai aumentar a concentração de beta-aminológicos no cérebro, na parte neural. Esse aqui é um esquema que mostra. Esse aqui é um neurônio com a insulina em volta dele. Está todo encapsulado de insulina. Então, esse aqui são os fragmentos de beta-aminológicos. Ele não consegue entrar. Então, esse aqui está fazendo a sinapse. Já esse aqui, ó, ele não consegue fazer sinapse, porque onde ele tem as ligações dele, está todos revestidos por beta-aminológicos. Então, por quê? Por algum motivo não está chegando a insulina aqui. Algum déficit está acontecendo com esse paciente. Pode passar. Os dados epidemiológicos mostram que a Organização Mundial de Saúde mostra que 347 milhões de pessoas no mundo possuem diabetes e 44 milhões vivem com demência. Indivíduos diabéticos apresentam uma maior incidência de doença de Alzheimer que indivíduos não diabéticos. Então, tem uma prevalência maior em pessoas diabéticas. E tem um fato interessante que pessoas que não possuem diabetes, mas possuem Alzheimer, a glicose é mais elevada do que uma pessoa que não tem Alzheimer. E a doença de Alzheimer é um distúrbio neuroendócrino, semelhante a diabetes mellitus tipo 2, mais a neurodegeneração. Então é a diabetes mellitus tipo 2, mais a neurodegeneração, que vai transformar em diabetes tipo 3, que vai acontecer aquela parte do beta-amiloide. Pode passar. Tratamento experimental. Não tem uma comprovação que esse tratamento está 100% comprovado. Então está sendo testado em animais ainda, mas está tendo um avanço muito grande na ciência, que é a solução para a melhora progressiva da estagnação da patologia. Que no caso, não chega o impulso nervoso do sistema central. Então, eles estão pegando medicações e está infundindo via intranasal, que ela já vai direto para o cérebro. Então, esse aqui é um teste que fizeram. Esse aqui é o neurônio, eles colocaram os dois expostos a oligômeros tóxicos. Então, esse aqui foi chegado a insulina. Então, ele ficou da cor normal e sendo feita a sinapse. Esse aqui, que não chegou a insulina, ele ficou vermelho, porque ele não estava saudável. Então, indica que ele está tóxico, por causa que ele não chegou a insulina. Então, quando chega a insulina, ele fica saudável, o neurônio normal, para fazer a sinapse para qualquer tipo de movimento. Então, fala, tudo ficou se cabido daquele neurônio. Então, já esse aqui não foi. Esse aqui só teve a parte da toxicidade que ele teve por falta de insulina. Então, um grande aspecto daquela pergunta que eu fiz. Tem a ver diabetes com Alzheimer? Pelos que está sendo estudado, sim. Assistência de enfermagem. Medicação no horário certo. Se vamos supor que esteja sendo feita a medicação, já algum tipo de medicação certa para esse tratamento. Adianta eu dar medicação de manhã, amanhã eu esquecer de dar? Não, tem que ser tudo no horário certo. E por quê? Se não for feito no horário certo, a sinapse não vai acontecer. Então, vai estar atrapalhando a progressão da estagnação, que não é cura, é estagnar de onde parou. Então, se vamos supor que o paciente parou na primeira fase, ele vai parar ali, mas ele não vai avançar. Então, tem que ser tudo no horário certinho. Atividades que exerçam memória, tipo jogos de tabuleiro, a gente também não pode ficar só no químico, tem que usar também a parte de cuidados paliativos. Ajudar a organizar atividades do dia a dia, vamos escovar o próprio dente, vamos tomar banho, tudo com o auxílio da equipe multidisciplinar para não acontecer nada de errado durante esse cuidado. Manter a paciência, que é o primordial. Mesmo tempo que esse idoso vai estar bem com você, ele vai te bater, ele vai te tacar uma cadeira, ele vai brigar. Então, assim, paciência é a primeira coisa, a gente tem que mexer com o idoso. E, por fim, identificação do mesmo. O que é a identificação do mesmo? Fazer colar ou pulseira com nome, nome, endereço, telefone, porque se caso ele se perder nessa segunda fase, que é a intermediária, ele não conseguir voltar para casa, alguém vai ler a pulseirinha no braço ou no pescoço e vai estar levando ele para dentro de casa novamente, vai estar ajudando. Então, assim, é um dos cuidados que a enfermagem tem que estar sendo feito. Passando por cuidado de idosos, pelo fisioterapeuta, quem estiver junto nesse cuidado desse idoso. Metodologia. Será realizado o levantamento bibliográfico dos estudos mais recentes sobre o tema, artigos científicos de 2005 a 2015, as bases por LAC, PEDO, Medline, PubMed, descritores, diabetes mellitus, doença de Alzheimer, resistência insulina e idoso. Seleção dos artigos, leitura na íntegra dos mesmos, seguida da identificação das ideias centrais. Será realizada a análise dos dados entre temas encontrados e a elaboração da síntese dos resultados. Esse foi o cronograma aqui da montagem do meu trabalho, o orçamento do que eu gastei, do que foi feito no meu trabalho, e as minhas referências bibliográficas.